primeira carta de João, primeira carta de João, não o Evangelho, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10, nós leremos. Eu estou usando uma versão um pouco diferente por questão de didática, tá bom? Mas o texto aí não muda em si a ideia do texto, só por questões didáticas mesmo. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta de João, capítulo 1, versículos 5 ao 10, diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele nem treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Somente até aqui a palavra do Senhor. Meus irmãos, o título que eu separei para esta mensagem é um título que vai refletir aquilo que o apóstolo João propõe na sua carta, que é apresentar o pecado, a confissão, o perdão e a propiciação dos nossos pecados. João, ele começa a sua carta à igreja proclamando uma mensagem, proclamando a mensagem de Jesus Cristo, que é o verbo da vida, que se manifestou e da qual os leitores poderiam, através dessa mensagem, estar convictos de que esta manifestação e esta mensagem traria a eles comunhão com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. João, ele vai expandir na sua carta o conteúdo desta mensagem, e ele vai explicar que a comunhão genuína, verdadeira com o Pai, e que isso vai refletir na Irmandade, ela inclui luz e verdade. Esta é a temática de João. Ele vai propor que a verdadeira comunhão com Cristo, a verdadeira comunhão com o Pai, e que estende para a comunhão com a igreja, ela implica em andar na luz e andar na verdade. E para isso, João, ele traz nesses versículos que nós lemos a apresentação de quem Deus é, de quem nós somos, o que nós precisamos fazer e o que Deus faz. É muito interessante a didática de João. Ele mostra quem é Deus, quem somos, o que precisamos fazer a partir do momento que sabemos quem é Deus e quem nós somos, e o que Deus faz quando a nossa atitude em reconhecimento de quem Deus é e de quem nós somos, o que Deus faz. Essa é a proposta de João, que já se inicia no versículo 5, quando ele diz: Olha, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciado é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. João inicia mostrando quem é Deus de fato. Meus irmãos, um problema da vida do cristão, e é por isso que muitos erram ao longo do caminho e acabam cometendo pecados, é o desconhecimento de quem é Deus. E isso fica evidente quando você pergunta para uma pessoa: quem é Deus para você? Ela vai dizer assim: Deus é amor, Deus é verdade, Deus é verdade, Deus é luz, Deus é tudo, Deus é tudo para mim, Deus é minha vida. Não que isso não esteja errado, Deus é tudo isso e muito mais, mas falar adjetivos ou atributos de quem Deus é, não necessariamente fica concretizado de que a pessoa conhece de fato a Deus. Por exemplo, para me conhecer tem que andar comigo. Não adianta dizer que eu sou legal, que eu sou isso, que eu sou aquilo, ou falar dos meus atributos ou das minhas qualidades, sem de fato andar comigo para me conhecer na essência. Então, conhecer a Deus de fato é andar com Ele, é se propor realmente a andar no caminho dele. E João mostra isso de fato para nós, mostrando que Deus é luz.
João diz: Deus não está na luz, Ele é a própria luz, e nele não há treva alguma. Então Deus é luz, e nele não há treva alguma. E isso aponta para a clareza, a verdade e a justiça que está em Deus. A luz, ela é sempre positiva, enquanto a trevas é sempre negativa, ou são sempre negativas. Se você está num ambiente totalmente escuro, você não vai conseguir andar, você não vai conseguir se locomover. É preciso uma ação positiva de você apertar no interruptor para que clareie o local e então você possa se movimentar e possa executar aquilo que você se propôs naquele local. Então a luz é sempre positiva. E nos escritos de João, se você for ler o Evangelho, as 3 cartas, João ele faz sempre esse contraponto de opostos. Ele vai dizer luz e trevas, vai propor entre vida e morte, ele vai sempre fazer contrapontos para mostrar, para exemplificar o caminho que Deus anda e o caminho que nós não devemos andar, que é o caminho oposto a Deus. E ele usa muito esse contraste entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre amor e ódio, entre o certo e o errado, entre a fé e entre a descrença. Ele escreve aqui dizendo que em Deus não há absolutamente treva alguma. E quando nós olhamos para esta descrição de João acerca de quem Deus é, mostrando que Ele é luz e nele não há treva alguma, João aqui está usando uma negativa, usando uma negativa enfática, podemos assim dizer, mostrando que, ressaltando o aspecto positivo de quem Deus é. Quando ele diz em Deus não há treva alguma, ou seja, não há uma claridade total em Deus, há uma verdade, há uma justiça, há em Deus clareza, João está usando aqui uma ênfase a mais para mostrar que em Deus não há nenhum resquício de impureza e de injustiça daquilo que ele tanto faz oposição. João, então, ele quer mostrar que treva e luz são opostos. João quer dizer isso, ele quer mostrar isso. Quem anda na luz não pode ter o seu pezinho na treva ou nas trevas. João está dizendo que são campos opostos. Quem ama não pode ter um coração que não gosta ou odeia. Quem tem fé não pode ter um pouquinho de descrença. Quem pratica o bem não pode praticar o mal, porque são caminhos opostos. É isso que o João está propondo dizer quando ele diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. Qualquer um que se proponha ou que diz ter comunhão com Deus não pode, em hipótese alguma, segundo o escrito de João, andar em trevas. Quem está na luz deve permanecer. E trazendo isso dentro do que João propõe para nós, como é que nós exemplificamos isso ou praticamos isso no dia a dia? É simples. Quando nós olhamos para os escritos de João, tanto do Evangelho, ao apresentar aquele que viveu na luz e andou na luz e praticou aquilo que ele está ensinando, e nas suas cartas João se propõe a mostrar justamente isso, o exemplo de Jesus Cristo. João mostra para a igreja, e aqui provavelmente a igreja de Éfeso, João mostra para essa igreja que eles precisavam ser corretos no seu caminho. Eles precisavam realmente serem exemplos de cristãos. Eles deviam imitar a Jesus Cristo. Claro que o contexto do primeiro século era um contexto diferente do que nós vemos hoje. Mas João está ensinando que não é porque o mundo, não é porque em volta da igreja se praticavam tais coisas, ainda que esses fossem religiosos, que os cristãos deveriam copiar o seu modelo de vida. E esse é um grande problema para nós, quando nós queremos copiar o estilo de vida de quem não anda na luz. Eu estava vendo uma matéria essa semana, e hoje eu li de novo, de um novo vestuário masculino, nem sei falar o nome esquisito. Eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, daqui a pouco vai aparecer alguém na igreja assim, daquele jeito, um homem, com um tal de cropped ou crepe, sei lá, um nome mais ou menos assim. É ridículo, mas o mundo está dizendo que é moda. E é perigoso
aquele que não está totalmente na luz, querer também andar nesse caminho. Então, ao longo da caminhada, meus irmãos, nós vamos ser tentados a ter um pezinho com as coisas que o mundo se propõe a dar para nós. E não pense que as trevas, elas aparecem de repente. Se você perceber, a luz do dia, ela vai se perdendo, ao passo que a escuridão da noite vem, e vem aos poucos. Não vem de repente, deu 6 horas da tarde, pronto, veio umas trevas e ficou tudo escuro. Não, é devagar, é lento. Assim também nós temos que tomar cuidado. João ensina isso à igreja para que eles percebessem que eles precisavam estar todo o tempo na luz, precisavam andar todo o tempo em comunhão com o Senhor. E não dá para andar na comunhão com Deus tendo comunhão com as trevas, tendo comunhão com o mundo. E aqui João está falando de adoração a outros deuses, está falando de culto idolátrico. João está falando de apegos ao mundo. João está falando de sentimentos de oposição ao ser humano e aos irmãos da igreja. João está falando de disputas internas. João está falando de um coração soberbo, de coração egoísta. João está falando de pecados da alma que aquela igreja, aqueles irmãos poderiam cometer. Por isso ele está dizendo, isso que tem no coração não provém da luz, mas provém das trevas. Meus irmãos, o nosso desafio, se realmente conhecemos a Deus, é praticar aquilo que o Senhor pratica, é andar no caminho que Deus anda, é realmente seguir o exemplo de Jesus Cristo. Nós temos um modelo perfeito de como andar na luz, é andar no caminho de Jesus Cristo. O pecado nunca é uma opção para nós, o pecado sempre é uma ferramenta desnecessária para o cristão. Por mais sutil e por mais que pareça que às vezes não vai fazer mal, o pecado sempre vai estragar a nossa vida. E ele não vem com uma roupagem totalmente dizendo assim, olha, eu sou o pecado, eu vou acabar com você. Não, ele vem vestido ou revestido de coisas atraentes, de um convite malicioso, de uma proposta indecente, de um ar de liberdade. O pecado sempre vem para nos arrebentar, sempre vem para nos tirar da comunhão com Deus. O objetivo do pecado é sempre nos tirar da comunhão com o nosso Deus. E por que hoje, cada vez mais, as pessoas estão se tornando mais religiosas do que propriamente seguidoras do Senhor Deus? Por que hoje as religiões se fortalecem mais? E você vê aí, todo mundo é religioso no final, mas conhecer de fato a Deus, andar com o Senhor de fato, são poucos. Por que a prática da religião não incentiva o religioso a realmente andar com Deus? Porque andar com o Senhor Deus é negar o mundo. Andar com Cristo é abrir mão das coisas que esse mundo nos oferece. João está então dizendo e propondo aqui para essa igreja, mostrando para elas que o Deus a ser servido e que devemos conhecer é um Deus claro no seu caminho. Não há escuridão no caminho de Deus. Há verdade no caminho de Deus. Se tem algo no nosso caminho que deixa dúvidas, então você tem uma certeza que esse não é o caminho que Deus quer para você. Eu sempre digo isso nos meus aconselhamentos, quando alguém vem me perguntar se tal coisa é pecado, se pode fazer tal coisa, se isso não tem problema, eu digo, se você achar uma dúvida naquilo que você vai fazer, repense. Porque provavelmente não é o caminho que Deus escolheu para você, não é o caminho da luz, não é o caminho da verdade, não é o caminho da justiça, não é o caminho que leva a Deus. O caminho do Senhor é um caminho claro e objetivo. Então a primeira coisa que João propõe para essa igreja e mostra para ela, é preciso conhecer a Deus. Quando conhecemos a Deus, então de fato nós sabemos qual é a sua vontade. E Paulo deixa isso muito claro na carta aos Romanos, mostrando que o caminho do Senhor é bom, é perfeito e é agradável. Que servir a Deus
é servir a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então João, depois de mostrar quem é Deus para esses irmãos, agora João mostra quem é que nós somos. Versículos 6, 8 e 10, João diz: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 10: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. João mostra que aquele que se propõe a andar com Deus, que de fato conhece a Deus, ele anda numa comunhão verdadeira e não numa comunhão falsa. Se praticar isso aqui que João disse, se dissermos que não temos comunhão, mas andamos em trevas, é comunhão falsa. Se dissermos que não temos pecado algum, é comunhão falsa. Se dissermos que não temos pecados, a comunhão é falsa. Então João apresenta aqui alguns elementos. A falsa comunhão. Irmãos, é um perigo muito grande que nós corremos quando a nossa atitude, a nossa prática é diferente do nosso discurso. A nossa comunhão é declaradamente falsa quando isso acontece. Não adianta eu pertencer a uma igreja, eu ter uma carteirinha de membro, se assim for, ou pertencer ao hall de membro, ou ter uma Bíblia andando comigo, ou dizer que eu pertenço à igreja X, se eu não tiver uma comunhão com Cristo de fato. Não existe comunhão se não andar na luz. João diz que nós somos mentirosos quando a verdade não está em nós. E a verdade precisa andar conosco. Nós precisamos andar na verdade. Precisamos ser verdadeiros no nosso caminho. João está desmascarando, então, mostrando a comunhão falsa, mostrando a falsa verdade, ou a falta da verdade, e mostrando o auto-engano, aquele que diz: eu não tenho pecado nenhum. João está dizendo, isso é um auto-engano. Aquele que diz que não tem pecado está fazendo Deus mentiroso, está dizendo que Deus é mentiroso. E com isso, João diz que é uma ofensa direta ao nosso Senhor. O pecado em si só, meus irmãos, já é uma ofensa a Deus, já é uma agressão à santidade de Deus, já é um desrespeito ao nosso Senhor. E quando nós dizemos que não temos pecado, então nós ofendemos a Deus, dizendo que Deus está mentindo, porque a palavra de Deus diz que todo homem é pecador. Quando nós não reconhecemos quem nós somos, além de produzir uma falsa comunhão, uma falta da verdade, um auto-engano, ofender a Deus, também nós mostramos a ausência da palavra de Deus em nós. Se nós não reconhecermos quem nós somos, nós estamos declarando que a palavra de Deus não está em nós. Porque aquele que tem comunhão com Deus, aquele que conhece a Deus, ele então, a palavra de Deus permanece nele, e por causa disso, ele vai ser alertado todas as vezes quando ele estiver diante do pecado. Não foi isso que o salmista pediu a Deus? Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo, olha, por causa da tua palavra, que lá na frente ele diz que está no coração, que escondeu no coração para não pecar contra o Senhor, ela clareia, ela ilumina o caminho para não pecar. Então, quando estamos diante do pecado, a palavra de Deus que está em nós nos faz refletir e nos faz entender que aquela escolha, que aquele caminho não é um caminho que eu devo andar. A palavra de Deus nos adverte, a palavra de Deus nos exorta, a palavra de Deus nos corrige. Por isso João diz, quem diz que não tem pecado, ele mostra que ele tem a ausência da palavra de Deus nele. E além disso, além dele produzir uma falsa comunhão, falta da verdade, mostrar que vive no auto-engano, ofender a Deus, mostrar que a palavra de Deus não está nele, ele anda em trevas. E aí a pergunta é, um cristão pode andar em trevas? Sim, um cristão pode andar em trevas achando que está andando na luz. Quando ele se engana, quando ele não reconhece quem é Deus, e quando ele não reconhece quem ele é, ele anda em trevas. E isto é um mal dessa geração que nós vivemos.
Essa geração aprendeu que ela é mais valiosa do que tudo, de que ela é mais valiosa do que o ouro de Ofir, de que ela é preciosa, de que eles são intocáveis, de que basta professar uma fé superficial que está valendo, está tudo bem. É uma geração que ofende a Deus com a sua prática. E a gente pode ver isso através de um clique, como essa geração se engana não reconhecendo quem ela é. Eu gosto muito do salmista Davi. Nós estudamos sobre ele, falamos um pouquinho dele na nossa EBD hoje. Davi foi um homem que pecou muitas vezes contra o Senhor, e a Bíblia registra isso. Mas Davi também mostra que ele sabia quem ele era, um homem pecador. E todas as vezes que Davi pecou, Davi reconheceu o seu pecado e se atirou nos pés do Senhor, se lançou diante do Senhor buscando perdão, porque ele sabia que ele era um homem carente e necessitava da graça do Senhor Deus. Irmãos, quando nós não reconhecemos quem nós somos e achamos que nós somos aquilo que de fato nós não somos, nós andamos em trevas. Nós praticamos uma falsa religião, uma falsa comunhão com Deus. Andamos por veredas enganosas, vivemos no auto-engano e ofendemos o Espírito Santo diariamente. Quem nós somos? Homens e mulheres pecadores que precisamos da graça do Senhor Deus, precisamos do seu perdão, precisamos do Senhor para nos perdoar todos os pecados. A declaração dada por João daqueles que dizem que não tem pecado revela uma atitude evidentemente infiel daquele que não se arrepende, daquele que não se regenerou. Aquele que diz que não tem pecado, ele está mostrando na prática que ele não se arrependeu do seu pecado e que ele é um infiel ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então João afirma que este é um pecador incorrigível, porque ele ofende a Deus com a sua boca, dizendo que ele não é pecador. Ele é pecador porque ele insiste em pecar, e ele faz de si mesmo um juiz. Quando ele diz eu não tenho pecado, ele está se colocando no lugar de Deus, se fazendo um juiz, se declarando inocente. Pela própria palavra do Senhor, o próprio Deus declara que o homem é culpado por pecar contra o Senhor. Paulo diz isso nas Escrituras, que todos pecaram e eles carecem da graça de Deus, carecem do perdão de Deus. As Escrituras vão nos ensinar que por causa do nosso pecado, lá com os nossos pais, toda a humanidade era digna de morte, mas o Senhor nos abençoou, nos perdoando os pecados através do sangue de Jesus Cristo. Meus irmãos, se os seres humanos se recusarem a ouvir as evidências que Deus nos apresenta, ou nos apresenta na sua palavra, nesse instante há uma acusação de Deus estar mentindo contra o nosso estado de pecaminosidade. É isso que diz o texto. Quando nós nos recusamos a reconhecer que pecamos contra o Senhor e recusamos a punição do Senhor, nós estamos então recusando a graça de Deus, estamos acusando Deus de ser mentiroso quanto ao nosso estado de pecado. João intenciona, ao escrever isso, para que a igreja perceba que é preciso reconhecer quem nós somos. Somente com o reconhecimento de quem nós somos, nós vamos conseguir viver essa vida de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Mas João ainda, depois de apresentar quem Deus é, depois de apresentar quem nós somos, João então apresenta o que devemos fazer. Eu reconheço quem Deus é, reconheço quem eu sou agora. O que eu devo fazer diante disso? Versículos 7 e 9, João diz: se porém andarmos na luz, como na luz ele está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
João então mostra pelo menos 3 coisas que nós devemos fazer a partir do momento que reconhecemos quem Deus é e quem nós somos. Primeiro, praticar a comunhão verdadeira. E aqui ele vai mostrar que o pecador que se recusa a viver a sua vida em harmonia com a vontade de Deus, não pode dizer em hipótese alguma que tem comunhão com Deus. É separar então o falar do fazer, como eu disse. Aqueles que professam viver para Deus, mas os seus atos se mostram incompatíveis com a sua confissão, isso é fruto produzido pela mentira. Então o que nós devemos fazer? O versículo 7 nos diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros. Primeiro, andar na luz. Andar na luz. O que era andar na luz? Andar na verdade a todo tempo. Ter uma vida cristã clara, transparente, que não deixa dúvida, que não deixa nenhuma dúvida. Irmãos, é muito triste, além de ser feio, quando os de fora da igreja, aqueles que nós temos relação no nosso dia a dia, eles duvidam do nosso caráter, quando eles duvidam de nós, quando eles não têm convicção de que eu e você, de que o cristão é alguém que pode ser confiável, é alguém que honra com seus compromissos, é alguém verdadeiro e alguém que não participa de nenhuma pecaminosidade. É muito ruim. Isso não existe a palavra, tá? Mas é uma antítese do evangelizar. Se estaria desevangelizando uma pessoa quando se pratica tais coisas. Deveria ser uma vergonha para nós quando alguém duvida do nosso caráter. Quando você não pode fazer um negócio com alguém sem com avais, testemunhas, sei lá o que, o juiz, o cartório, ou ter alguém que se responsabilize por aquilo. Nós, os cristãos, deveríamos ser as pessoas mais confiáveis para os nossos vizinhos, companheiros de trabalho, para a nossa comunidade. Eles não deveriam duvidar de nós. Se duvidam, é porque em algum momento nós deixamos de praticar a verdadeira comunhão com o nosso Deus. Em um passado distante, os cristãos, onde eles chegavam, eles eram bem recebidos, se faziam negócios, se confiavam nos cristãos. Hoje, nem mesmo quando um cristão é colocado nos poderes políticos, a população fica tranquila, porque diz: vai lá para fazer falcatrua, ele vai lá para ganhar dinheiro, ele vai lá, vai ser mais um como os outros. Isso é muito feio. Isto é uma ofensa ao Senhor e mostra, claro e objetivamente, que a nossa comunhão com Deus é zero. E digo mais, João diz que se nós andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos a comunhão uns com os outros. A comunhão com Deus, a prática da verdade, da justiça, da transparência, faz com que nós mantemos uma comunhão com Deus e ao mesmo tempo comunhão uns com os outros. João diz o que nós devemos fazer. E o que nós devemos fazer? Ser verdadeiros, serem honestos, não ter em nós nenhuma mácula do pecado, não ter duas pessoas habitando em nós, uma dentro da igreja, santo, que só de tocar já quase vira um anjo, e quando sai da igreja quase vira um demônio. Nós deveríamos ter uma única atitude na nossa vida, é sermos verdadeiros como o verdadeiro nosso Senhor, é honrarmos os nossos compromissos, é não termos o nosso nome na boca das pessoas porque estamos devendo, estamos falando mal de alguém, ou porque participamos de algum grupinho de fofoca. João nos ensina isso e nos mostra que devemos andar na luz, porque isso é característico de uma vida que está sempre na luz e na verdade de Deus. Ele diz isso, e o que João diz está compatível com o que o apóstolo Paulo diz em
1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, Paulo vai dizer que o brilho de Deus deve estar em nós, de modo que nós venhamos a refletir as virtudes da glória do próprio Deus, da qual Paulo diz que é a luz inacessível. Nós deveríamos refletir o caráter de Cristo em nós, mas a gente prefere refletir outros caráteres, que não o de Cristo. João diz, mais uma atitude que nós devemos fazer, então, ao reconhecermos quem nós somos e quem Deus é, confessar os nossos pecados. Meus irmãos, é a única condição que Deus exige para o perdão, é que nós confessemos os nossos pecados. É a única, não tem outra maneira. Ah, mas e se eu der um valor X? Não vai perdoar os seus pecados. Mas e se eu for frequente na igreja? Nós vamos gostar, mas não vai resolver os teus problemas. Mas e se eu for alguém que pratica o bem na sociedade, atravessa as velhinhas na rua, dou cestas básicas, faço o bem para todo mundo? Você vai estar fazendo mais do que a sua obrigação, mas não vai te perdoar os pecados. A única condição que Deus exige, a única condição, é que nós confessemos os nossos pecados. De acordo com a promessa que Deus fez ao seu povo, na sua aliança, Deus declara isso em Jeremias, declara isso em Hebreus capítulo 8, e repete isso no capítulo 10, é que nós confessemos, porque Ele diz que Ele perdoará as nossas iniquidades e dos nossos pecados. Ele jamais se lembrará se nós confessarmos os nossos pecados. Meus irmãos, a prática de não confessar pecado, ela é danosa para o povo de Deus. Ela prejudica a comunhão dos santos. Ela prejudica o crescimento de uma igreja. Ela prejudica a imagem, não só da igreja local, mas da igreja de Cristo, na comunidade da qual ela faz parte. Nós precisamos confessar diante de Deus os nossos pecados e as nossas faltas. Se nós não fizermos isso, nós não conhecemos a Deus. E também nós não reconhecemos quem nós somos. Nós vamos achar que somos bons. Porque é isso que o mundo diz. Certa vez, hoje irmão, muito bom rapaz, ótimo pai, ótimo marido, sempre levava a esposa na igreja todos os domingos e todas as quartas-feiras. E quando nós íamos conversar com ele, ele falava, mas eu sou uma boa pessoa. E realmente o que ele falava era verdade. Era uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa muito quista do bairro que morava, mas ele não reconhecia que mesmo assim ele era um pecador. E um dia, quando ele foi levar a esposa para a igreja, que ele ouviu a pregação da palavra, em que a Bíblia então demonstrava quem ele era, ele então reconheceu que a bondade dele não era suficiente, que levar a esposa para a igreja não era suficiente, que ser um bom marido, um bom pai, um bom pagador, um bom vizinho, uma pessoa quista na sociedade e no bairro que morava, não era suficiente. Ele precisava tomar essa atitude, e assim ele fez. Confessou os seus pecados diante de Cristo e hoje serve o Senhor Deus, porque ele reconheceu quem ele era. Meus irmãos, não nos enganemos, nós não somos bons, a nossa natureza não é boa. É Deus que nos livra realmente de nós mostrarmos quem de fato nós somos. Por isso, o apelo de João à igreja é que eles confessassem os seus pecados em reconhecimento de quem de fato eles eram. E João vai dizer, finalizar este prólogo, dizendo: a partir do momento que reconhecemos quem Deus é, quem nós somos, nós temos uma ação: praticar a verdadeira comunhão, andar na luz, andar na verdade, confessar os nossos pecados. E então João mostra o que Deus faz em nós a partir deste reconhecimento, a partir da confissão dos nossos pecados. Versículos 7, 9 e 10, que nós lemos, diz isso: o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado, versículo 7. Versículo 9, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o versículo 10 encerra então dizendo que se dissermos que não temos cometido nenhum pecado, chamamos de mentiroso, sua palavra não está em nós. Então Deus faz o quê? Nos purifica de todo o pecado.
Essa é a ação de Deus quando nós tomamos uma atitude de reconhecer quem nós somos, reconhecer quem Deus é, confessar as nossas faltas. O Senhor nos purifica, não só de um pecado, mas de todo o nosso pecado. E aí vem o perdão de Deus. Então Deus nos purifica e nos perdoa. E não há remédio mais eficaz para a nossa vida. Não há nada que alegra a nossa alma quando o perdão de Deus, quando nós pecamos contra Ele. Não há como dimensionar como a nossa alma se alegra quando nós somos perdoados pelo Senhor. E não importa o pecado que foi cometido, não importa a gravidade do pecado que foi cometido, quando Deus nos perdoa, a nossa alma se alegra, o nosso espírito se regozija, porque o perdão de Deus é o bálsamo do Senhor sendo derramado sobre o seu povo, a partir do momento que reconhecemos que pecamos contra Ele. E por causa disso, a ação de Deus então é purificar-nos, nos fazer limpar as nossas vestes, que um dia foi suja pelo pecado, e agora Ele purifica essas vestes e lava, e ela fica mais branca do que a neve. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados, e Ele então nos purifica de toda a injustiça. Irmãos, o pecado, ele aliena o ser humano, ele aliena o ser humano de Deus e do próximo, ele perturba a nossa vida, gera confusão, causa desgraças, separações, ao invés de paz. O pecado traz discórdia, ao invés de harmonia, o pecado traz a desordem, ao invés de comunhão, o pecado traz a descomunhão, ou a falta de comunhão, a inimizade. Quando nós temos comunhão com Deus, nós experimentamos de algo que só os salvos, só os eleitos, só aqueles que realmente sabem quem é Deus, somente daqueles que reconhecem o seu pecado, podem experimentar, que é a graça de Deus. E quando a graça de Deus vem sobre aqueles que confessam os seus pecados e que recebem o perdão de Deus, Deus então afasta as trevas da nossa vida e nos inunda com a sua inacessível luz. Ter comunhão com Deus é viver uma vida de santidade, é andar na presença dEle constantemente. Existe um ditado latino que era muito usado nos séculos anteriores, que o que eles iam fazer, qualquer coisa que eles iam fazer, eles usavam a expressão core in Deo, ou seja, sempre na presença de Deus. Esse era o lema dos reformadores do século XVI em diante, era o core in Deo, sempre na presença de Deus. Nós precisamos andar sempre na presença de Deus. A nossa vida precisa sempre estar na presença de Deus. A nossa família precisa sempre estar na presença de Deus. Os nossos negócios precisam sempre estar na presença de Deus. A nossa vida profissional precisa sempre estar na presença de Deus. A santidade, meus irmãos, é uma exigência da palavra de Deus para a nossa vida. Não há outro meio de agradar a Deus. A própria palavra diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Deus nos remove o pecado da nossa vida por meio do sangue de Jesus Cristo. Por isso, o conselho de João a essa igreja é: conheça Deus. Somente o conhecimento de Deus vai fazer você enxergar quem Deus é. Mas reconheça quem você é também. Não ache que você está acima do valor que realmente você tem. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos valor diante de Deus. Temos. Por isso Jesus Cristo morreu no nosso lugar. Mas nós somos pecadores. Nós rompemos o pacto com Deus. Então, reconhecendo quem nós somos, o que devemos fazer? Andar na luz, como na luz Deus está. Confessar os nossos pecados. E a partir daí a ação de Deus é nos purificar, nos perdoar. E isso foi feito, meus irmãos, com o sangue inocente, o sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo naquela cruz. Ele se deu por sua causa. Ele nos substituiu naquela cruz, para que através do sangue dele, os nossos pecados fossem perdoados. Ele era justo, não havia pecado nenhum nele, ele não fez nada
nós que pecamos contra Deus, foi nós que rompemos a aliança com o nosso Senhor, mas Cristo se deu por causa dos eleitos. Cristo tomou sobre si aquilo que nos era merecido, o castigo que nos era merecido, e levou sobre ele todas as nossas angústias, levou sobre ele todas as nossas faltas. A ira de Deus foi sobre Jesus Cristo, e por causa disso, meus irmãos, nós somos perdoados. Nós somos perdoados por causa de um sangue inocente. Andaremos em trevas e ignoraremos o sacrifício de Cristo? Andaremos em trevas desprezando o ato de amor de Cristo? Não, meus irmãos. Olhando para a cruz, a nossa vida deve ser modificada. Olhando para a cruz, nós vamos enxergar um perdão maravilhoso sobre nossa vida. Cristo nos perdoa de todos os nossos pecados. Por isso, não há outra ação nossa senão andar na luz, praticarmos a verdade e glorificarmos a Deus por tão grande salvação, por causa do seu perdão e da sua graça maravilhosa derramada sobre o seu povo. Amém? Louvemos ao Senhor mais uma vez com o hino Perdão e Graça em